Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num texto-chave, né? Gênesis capítulo 1, na NVI. A fonte é o próprio texto bíblico, a narrativa da criação, e a ideia aqui é tentar entender não só a ordem dos dias, mas o que está por trás, a essência disso tudo. Começa forte, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E o cenário é bem impactante. Terra sem forma e vazia, escuridão total. Mas, olha só, o Espírito de Deus pairando sobre as águas já mostra um contraste, né? Caos e presença divina. Exatamente. E aí começa a sequência dos dias. Primeiro dia, a palavra criadora. Haja luz. E a luz aparece separada das trevas. Deus chama a luz de dia, as trevas de noite. E já vem a primeira avaliação. E Deus viu que a luz era boa. É interessante essa fórmula que vai se repetindo. Sim, essa estrutura de comando haja, aí o resultado, e assim foi, e a avaliação. E Deus viu que era bom. Vira quase um ritmo, né? No segundo dia é a vez do firmamento, o texto chama de céu. A função é organizar as águas, separar as de cima das de baixo. Continua essa lógica de colocar ordem onde não tinha. Pois é, e a ordem avança no terceiro dia. As águas se juntam, aparece a terra seca, a terra. As águas juntas são os mares. E não para por aí, né? Nesse mesmo dia, a terra tem que produzir vegetação, plantas com sementes, árvores que dão fruto. Cada uma segundo a sua espécie. Essa expressão também começa a surgir, indicando diversidade dentro da ordem. E claro, Deus viu que ficou bom, exato. Essa ideia de separação e organização continua firme. Aí, no quarto dia, o foco vai para o céu que foi criado. É quando surgem os luminares, o sol para governar o dia, a lua para a noite, as estrelas. A função deles é bem clara no texto. Separar dia e noite, marcar estações, dias, anos, são como peças de um relógio cósmico sendo montado, né? E de novo a aprovação. Deus viu que ficou bom. Tem uma funcionalidade muito clara ali. chegando no quinto dia, a atenção muda. Agora é para preencher esses espaços que foram organizados. As águas devem fervilhar de vida, as aves devem voar no céu. Então, Deus cria os grandes seres aquáticos, todos os seres vivos das águas e as aves, cada um segundo a sua espécie. E aqui tem um detalhe novo, né? Deus os abençoa. Diz, sejam férteis e multipliquem-se. A vida não é só criada, ela é impulsionada a continuar. E mais uma vez, a avaliação positiva. Deus viu que ficou bom. Essa bênção da multiplicação é um ponto importante mesmo. Com certeza, e reaparece. O sexto dia segue essa mesma lógica de povoar, mas agora na terra seca. Deus cria os animais domésticos, os selvagens, os que rastejam, de novo, segundo a sua espécie. A diversidade na terra está estabelecida. E aí vem o clímax da criação nesse capítulo, né? Sim, aquele momento parece uma deliberação divina. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse façamos e nossa sempre gera muita discussão, né? Mas o ponto central ali é a criação do ser humano, homem e mulher, como algo distinto. O que será que significa essa imagem e semelhança no contexto do texto? Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Talvez não seja só uma questão física, mas de representar a autoridade, o cuidado de Deus na administração da criação. Entendi. Então o domínio seria mais como uma gestão responsável. Uma mordomia. Exato, essa é uma interpretação forte. E junto com essa responsabilidade, eles recebem a mesma bênção, fertilidade, multiplicação. E é curioso que, depois de criar a humanidade e dar a vegetação como alimento para todos, a avaliação final é diferente, não é só bom. Justamente. O texto encerra o sexto dia dizendo: E Deus viu tudo que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Esse muito bom, depois de tudo pronto, e especialmente depois do ser humano com esse papel, sugere uma plenitude, uma harmonia no todo. A passagem da Terra, sem forma e vazia, para um cosmos organizado, diverso, cheio de vida, com a humanidade ali para administrar.
tudo isso culmina nesse muito bom. É uma progressão impressionante. Do vazio à ordem, cada passo validado como bom e o resultado final como muito bom. Fica então essa reflexão, né? Essa narrativa de ordem que emerge, com a humanidade tendo um papel tão central. O que isso diz sobre a visão de mundo e a nossa responsabilidade, segundo essa passagem? Algo para a gente continuar pensando.